Aleluia. Existe um poder na comunhão da igreja. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, repita comigo, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Repita comigo, necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, repita comigo, acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Interessante. Estava ali, enquanto nós estávamos aqui adorando ao Senhor, e o Senhor me trouxe à memória uma palavra que o Felipe liberou há algum tempo atrás, sobre plenitude. Existe algo sendo gerado dentro de nós, e o Senhor falava no meu espírito. Então, eu quero te lembrar sobre a plenitude que uma vez foi compartilhada aqui nesse lugar. Todos almejam, desejam de coração alcançar a plenitude do cristianismo, da fé, dessa soberana vocação que Paulo falava, dessa vida em Cristo, esse completar, essa resposta que buscamos, essa plenitude, o preenchimento, a completude de tudo que falta em nós. E o Senhor falava comigo, então, sem a comunhão não é possível alcançar a plenitude. Podemos orar, nós podemos meditar nas Escrituras, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo como nos é instruído através da palavra. Nós podemos dizimar, ofertar, ser fiel ao próximo, ser fiel ao cônjuge, ser fiel a uma liderança, ser fiel a uma visão. Nós podemos realizar inúmeras coisas na casa, na construção, no propósito, na caminhada. Mas de verdade, se nós não conseguirmos atingir esse propósito, esse desafio que é a comunhão, nós ainda não alcançaremos a plenitude de tudo que Cristo quis compartilhar. Em João vai dizer que Cristo deixou bem claro que havia uma esperança, havia uma chama acesa no coração dele em relação a nós. E ele exclamou dizendo que o desejo dele era que nós nos tornássemos um, assim como ele e o Pai são um. E esse é o maior desafio da igreja. A palavra comunhão, no grego do Novo Testamento, é koinonia. Esse termo também pode ser traduzido como participação e partilha. A comunhão é descrita em Atos 2:42, como nós lemos. Neste versículo, a koinonia é apresentada como um dos padrões da igreja. Os cristãos permaneciam em comunhão uns com os outros. A comunhão dos cristãos de Jerusalém, os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa passagem revela que a igreja estava disposta a aprender e a se submeter, pois perseverava
na doutrina dos apóstolos. É muito difícil perseverarmos. Saindo um pouco do contexto bíblico, em uma caminhada de vida, é muito difícil você perseverar, né? A gente percebe que você começa um curso superior e são lá 45 inscritos. Na primeira aula, 40 presentes. Após o primeiro período, 30. No segundo período, 25. No terceiro, 20. No quarto período, quiçá 15. Não é isso, Douglas? Perseverar é uma dificuldade para o ser humano. É muito difícil perseverar. Não é fácil, não. Você começar algo e ir até o fim é muito difícil. Mas eu creio que em Atos, essa revelação saltou no coração desses homens. Porque toda vez que nós lemos Atos 2, nós lembramos da descida, né, do Espírito Santo e de tudo que aconteceu, o marco que foi aquela capacitação divina derramada através da pessoa do Espírito Santo, né, direcionada com um propósito, para que dali saísse flechas incendiadas, né, como nós dizemos, e sabemos tudo o que aconteceu. Mas o que me chama a atenção é que depois de tanta manifestação de poder, de glória, sabe, de dons espirituais, a gente sabe que foi uma chapação total, né, Bruno? Atos 2 foi violento demais. Como pode, no final do capítulo, termos um chamamento à atenção sobre um assunto como esse? Como pode homens cheios do Espírito Santo, cheios de revelação, cheios de palavra, cheios de intrepidez de espírito, terem dificuldade de serem um? Como isso pode acontecer, cara? Eu tenho aprendido com o Xande sobre missões particulares, né? Missões independentes, missões individuais. Hoje nós somos testados e provados pelo Senhor. Em tudo que fazemos, em tudo que falamos, no nosso agir, né, existe uma nuvem de testemunhas que nos cerca. Olhando para esse cenário, para tudo que havia acontecido em Atos 2, eu consigo entender que não é pelos talentos que adquirimos, que recebemos, pelos dons que temos. Tem a ver com a partilha, cara. Tem a ver com estar junto. Tocar e ser tocado, esse é o grande desafio. Falar, mas também ouvir. Como temos essa dificuldade? Queremos a todo instante falar, e poucos de nós queremos ouvir. Embora tenhamos 2 orelhas, né? E uma boca, temos essa dificuldade ainda. Conseguimos mais falar do que ouvir. Quando nós falamos sobre relacionamento, nós pensamos. Existe um livro de um escritor americano que ele aborda um tema sobre o relacionamento. E o tema do livro é As 10 Leis do Relacionamento. É um livro muito difícil de você ler. Ele é muito denso. Eu confesso que eu tive muita dificuldade para conseguir entender esse livro. Mas eu consegui extrair desse livro algo que era tão simples, mas que nós, no corpo de Cristo, na igreja, temos dificuldade de entender. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Não adianta eu querer ser um com o Everton e ele se fechar para isso. Não tem como. Seria um grande desafio, e eu posso afirmar que seria impossível um pastor pastorear uma ovelha que não se permite ser pastoreada, né? Em Salmos capítulo 23, nós vamos ter um grande exemplo sobre o pastoreio e sobre as ações que esse pastor precisa tomar em determinadas situações com essa ovelha. E uma delas, para salvar ela, é até mesmo ter que, de alguma forma, ferir
ou machucar ela, para poder salvar ela. Tamanho é a resistência que é posta, que é levantada. Então nós criamos alguns jargões e nós dissemos: eu tenho um pastor, hoje eu tenho um pastor que cuida da minha vida. E isso é algo lindo de se dizer, terrível de se viver. Por quê? Se você afirma que você tem um pastor que cuida da sua vida, as palavras, elas são afirmações de muitas vezes de alguns pensamentos. Mas quando eu afirmo que eu tenho um pastor que zela pela minha vida, que cuida da minha vida, e esse indivíduo, esse homem que recebeu essa capacitação, essa vocação divina para poder servir o corpo de Cristo dentro dessa função específica, ele não consegue exercer, não por não ter a capacitação, mas por não ter o acesso, por não ter a permissão, por não poder acessar. Como acessar alguém, uma pessoa, um lugar específico, se não existe uma porta aberta? Existe um grande desafio para todos nós aqui nesse lugar. E Jesus, quando falou sobre isso, ele foi enfático. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, nós somos. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. De verdade, se nós desejamos que essa população, que essas pessoas reconheçam que Cristo nos enviou nesse lugar, nós precisamos romper com essa barreira. Nós precisamos ser um. Senão é impossível. É impossível. Porque se o próprio Cristo, ele disse isso ao Pai e afirmou, direcionando a nós, a importância de ser um. Eu começo a pensar, de verdade, o que estamos construindo? Quando eu falo nós, eu falo de uma forma geral, num contexto geral sobre a igreja cristã, no Brasil ou em qualquer lugar no mundo. O que estamos construindo sem a comunhão? O que você acredita de verdade que você está construindo sem ser um comigo? Sem partir do mesmo coração? Sem sentir a mesma dor? Eu acredito que por isso temos dificuldades de se alegrar com as conquistas uns dos outros. Eu acredito que por isso temos dificuldades de sorrir quando o outro está sorrindo. E então ficamos a par desse sentimento porque não somos um. Então a sua conquista, de verdade, ela não é a minha conquista. Porque de verdade, eu não estou feliz como você está. Essa conquista, ela é sua, mas ela não é minha. Porque de verdade, não existe um regozijo na minha alma, no meu coração, com a sua conquista. Mas eu acredito que eu estou manifestando o reino de Deus sobre a face da terra. Eu acredito que eu sou uma flecha incendiada, que eu sou uma espada flamejante. Você pode ser até o Highlander da fé cristã. Você só não é um Cristo. Porque se ele não abdicou disso, se ele não abriu mão desse princípio, nós também não poderemos abrir. E cara, como é que eu faço? Esse é o desafio, cara. Sermos um. Foi falado domingo de manhã e agora clareou, né? As pedras da construção. Esse é o desafio. Não tem como eu usar a roupa do Everton. É estranho para mim. Mas eu preciso de alguma forma me conectar a esse ser humano e ser um com ele.
é necessário. Que barulho, que resultado, sabe? Há 6 anos atrás, eu passei por uma grande crise com a igreja. E eu fazia inúmeras perguntas a Deus se realmente valia a pena. Porque a deformação da igreja me fez desacreditar que juntos seremos capazes de construir o que o Senhor deseja que nós construímos. De conseguir ser a verdadeira expressão, como diz em Hebreus 1, que aponte a essência daquele que me formou. Eu cheguei a desacreditar disso, cara. E de verdade, por um tempo eu desejei estar em qualquer lugar, menos aqui. Porque eu não conseguia entender essa revelação. Eu não conseguia entender esse grande desafio. Eu precisava ser um com meu irmão. Cara, e você não tem noção do que está acontecendo hoje. As pessoas estão fluindo. Elas estão pregando, Vitor, ministrando, chapando. Pessoas se jogam ao chão. Quantos talentos, quantos dons, quanta força. Nossa, como é lindo. Mas esse cara consegue fazer isso tudo sem ser um. Sem estar conectado a um corpo. Não, mas eu venho aos cultos. Não. Você não está conectado. Porque quando você está conectado a um corpo, e a gente tem vários exemplos, se eu pisar no pé do William, ele parece que sente a dor do corpo todo, porque existe uma conexão. Então, quando algo acontece em alguma parte do corpo, e você está a par disso, você não consegue sentir. Isso é de uma forma bem simplista, uma denúncia. Porque de verdade você não sente, porque você não está conectado. E quando o corpo ele está sendo desenvolvido, eu achei interessante que o Carlos se machucou. E ele falou, não, eu não estou sentindo nada, eu estou tranquilo. Até que começou a cicatrizar. Começou a cicatrizar. Ele, cara, que dor é essa? Eu falei, porque tudo que é partido, quando recebe ligaduras, existe uma conexão, cara. E se conectar gera dor. Porque algo assustador é o ser humano. Cada um com um pensamento. Cada um com uma criação, com uma educação, com um ensino, né? E como é difícil eu conseguir entender o meu irmão se ele tem pensamentos tão diferentes dos meus. Mas vai além, não só os pensamentos. São práticas. São costumes. Algumas convicções. E nós falávamos ontem. Até opiniões teologicamente diferentes. Divergências teológicas seria o termo correto. Como é difícil. Não, mas o irmão acredita que o Sol é um planeta e o outro é uma estrela, embora a gente tenha certeza do que é. Mas tem gente que vai afirmar que são outras coisas. E então nos deparamos com as diferenças e aí dissemos, não podemos. Não podemos ser um, cara, tu é muito diferente de mim. Embora temos o mesmo nome, mas você é muito diferente de mim. E esse é o grande desafio da igreja. Era como se houvesse uma voz no interior deles dizendo, vocês receberam poder do alto.
foram revestidos de unção de graça. Graça sobre graça, né? Como Paulo diz. Vocês receberam. Mas para vocês cumprirem tudo, porque foi dada uma direção. Fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos. Não saiam daí. Fiquem juntos aí. Juntos, conectados, com a mesma visão, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma missão. Fiquem aí. E então vem a pressão, a glória do Senhor e enche aqueles homens. E dali, ó. Mas antes deles saírem, houve uma direção que foi poderosa demais. Vocês precisarão ser um. E como é possível um homem ser um com o outro, se um está no Brasil e o outro está em outro lugar? Tudo tem a ver com uma missão. Eles tinham uma missão, Bruno. Não eram várias missões. A missão era uma. Ó, Mateus 28, 19 e 20. Agora vocês vão queimar em vários lugares do mundo. E o propósito é fazer discípulo de todas as nações. Então vocês vão, era o ID. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado a vocês. Repassem à frente, gerem isso nas outras pessoas, gerem pessoas semelhantes a Cristo. De verdade, nós precisamos romper essa grande barreira. Hoje, infelizmente, tem sido de alguma forma assim revelado isso em muitos lugares, em muitas comunidades de fé. Infelizmente, a comunhão é um grande desafio na maioria das igrejas. Ter comunhão, cara, é muito difícil, porque isso vai requerir de mim olhar para a pessoa que está do meu lado, e quando eu olhar para ela, eu vou ver a necessidade dela, brother. Eu vou ver o que ela está precisando, e eu vou ver, cara, que ela está sem chinelo, estava usando o meu chinelo, e eu preciso perdoar ela. A Bruna pegou meu chinelo na hora da faxina. Aí eu procurei, estava no pé dela, mano. Falei, glória a Deus, Bruna. Aleluia. Mas de verdade, ainda que de uma forma assim, bem irônica, isso tem acontecido no meio da igreja, de uma forma geral. Hoje, parece que cada um está focado no seu objetivo. Eu estou sendo humilde de falar essa palavra, parece. É a pura verdade. Cada um correndo atrás do seu sonho, do seu objetivo pessoal, do seu propósito, dos seus sonhos. E aí, infelizmente, a gente acaba esquecendo que do nosso lado também tem uma pessoa, que do nosso lado também tem um ser humano que precisa ser desenvolvido. E eu ressaltei coisas aqui importantes para compartilhar com você. Exercitavam o amor, e esse era concretizado na comunhão dos irmãos, partilhando voluntariamente os bens com os necessitados. Eu tive uma criação muito individual, né? O meu pai, ele era um homem muito trabalhador. E ele dizia a gente, ó, vocês precisam correr
atrás do sonho de vocês. Se vocês querem beber uma água limpa, vocês precisam trabalhar para beber uma água limpa. Porque quem pega água em um lugar de fácil acesso, com toda certeza, nunca será uma água pura. Então ele lançou sobre nós uma visão de trabalho muito forte. Então todos os irmãos começaram a trabalhar muito cedo. E isso gerou uma mentalidade em mim muito individual. Eu tinha muita dificuldade de compartilhar aquilo que eu tinha. Até que eu me converti, conheci a pessoa e procuro conhecer todos os dias do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é sobrenatural, ele é incrível. Porque de verdade, cada dia que passa, quando eu penso que agora eu já sei o que tem que fazer. No outro dia ele me mostra, você ainda não sabe o que você tem que fazer. Quando eu penso que está tudo sob controle, sabe? E que eu não preciso fazer nada de diferente, ele me mostra uma pessoa que precisa de uma ajuda. Quando eu penso, não, cara, tá tudo ok, tá tudo bem, não tem ninguém precisando de nada. E aí a gente termina o PN e ouve uma pessoa falar. Eu falo, cara, como é difícil ser igreja, cara. Às vezes a pessoa está do seu lado e você não está conseguindo ver o que ela está sentindo. Às vezes ela está perto de você. Você não consegue discernir porque você está tão envolvido com a sua vida que a vida do seu irmão, daquele que está próximo de você, já não consegue mais ser visto. E eu falo, não pode ser. E a gente entra nas nossas desculpas, né, filho? Começamos a dar respostas. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que todo mundo está passando. Mas o relacionamento tem esse poder. A comunhão tem esse poder. Se nós começarmos a buscar no outro, sabe, esse lugar de desenvolvimento e de cuidado, acharemos ali, de verdade, tesouros, deficiências, aprendizado, desenvolvimento. Buscamos às vezes nos relacionar uns com os outros na base de favores. Nos relacionamos com pessoas em troca de favores. E isso tomou uma amplitude tão ruim que acabamos nos relacionando com Deus em troca de favores. Tem um louvor que ele diz que se Deus fizer, ele é Deus, né? Se não fizer, também é Deus. Mas sabia que quando ele não faz, você não lembra disso? Já viu que parada punk, cara? É lindo de cantar, mas quando está sendo gerado em nós, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Aí ele não fez. Parece que Deus esqueceu de mim, cara. Não estou bem não, cara. Estou em crise. O inimigo se levantou. Parece que nunca vai chegar a minha vez. Deus cura o da direita, o da esquerda, e eu estou aqui. Mas você cantou, você disse, você conseguiu de alguma forma, com seus próprios lábios, confirmar isso. Senhor, se tu fizer, tu é Deus. Se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Mas essa é a nossa dificuldade. Falamos muito sobre alguns assuntos, mas de verdade não desenvolvemos muitas das vezes aquilo que falamos. E aonde é o desafio? Não é liderança da igreja, ela tem que desenvolver a comunhão. Não, o pastor da igreja, ele tem que gerar comunhão. Não, pastor, vamos fazer um cachorro quente. Não, irmão. Vamos fazer uma pizza, isso é muito bom. Mas precisa partir de mim, de você.
o desejo de ser um com o outro. Isso tem que partir de dentro de nós, cara. Esse é um grande desafio. Eu participei de algumas plataformas de evangelização no Rio de Janeiro. E uma delas foi o sopão, né? Nós fazíamos alimentos, enchíamos as quentinhas e saímos pelos viadutos do Rio de Janeiro. Durante anos fizemos isso. E aí nós íamos em todos os viadutos que você imaginar. E aquilo era massa demais. Era muito bom. Mas o que eu achava mais incrível era o coração de todos envolvidos naquele trabalho. Não era um que falava, e aí, você vai? Não, eram todos, estavam conectados. Então, quando chegava a terça-feira, se reuníamos e começava, cara, não vamos levar sopa para os caras não, cara. Vamos fazer uma parada melhor? Vamos levar um coxa sobre coxa, vamos fazer alguma coisa? E havia um desejo no coração de muitos de fazer o melhor para aquelas pessoas. Então isso trazia uma verdade, uma essência que eu não conseguia entender naquele primeiro momento. O poder que há em um só coração. Isso é poderoso demais, irmão. Nós estamos aqui nessa construção, trabalhando, tentando fazer o melhor para atender as pessoas nesse lugar, para gerar um lugar, sabe, que possa comportar e desenvolver tudo que o Senhor tem para essa igreja local. Mas de verdade, como é difícil construir, como é difícil fazer tudo na medida. E sempre alguém vai tentar tirar da medida. Sempre alguém vai tentar, não tem problema não, vai subir só 2 centímetros. Não, é só 1 centímetro, não tem problema não. Mas o evangelho, ele é como a matemática. Ele é exato, você não pode tirar nada, Vitor. E nem colocar nada, né, Bruno? O modelo é Cristo Jesus. Nós precisamos de verdade. É como se houvesse um molde, que nós entramos dentro dele e ficam algumas partes para fora. E precisam ser alinhadas, precisam ser de alguma forma colocadas no lugar correto. Isso acontece por causa do Xande. Que ele fala, bota o telefone para tocar, cara. Eu te ligo 10 vezes, você não atende. Olha lá. Mas agora você se calou. É isso. Essa é a maior dificuldade que temos. Como é difícil. E a gente fala, pô, William, você está falando sobre uma coisa que é normal de toda igreja, é normal em qualquer lugar. Aí eu te faço uma pergunta essa noite. Olhe para dentro de você. De verdade, cara, estamos diante daquele que tudo vê. O Senhor está nesse lugar. Olhe para dentro de você e diga, eu tenho comunhão com todos os irmãos. E aí, brother? Essa é a verdade. Vamos? Será que isso é uma verdade no teu coração? Será que você busca por isso? Será que isso é importante para você? Porque para Cristo isso era de um poder absurdo. O poder da comunhão. O poder da comunhão me faz ver no meu irmão as debilidades que ele tem. E de como eu posso somar na vida dele. Como eu posso cooperar. Hoje eu vinha falando isso com o William no carro, antes de chegarmos aqui na obra. E como você pode acrescentar na vida do cara? Como você pode ajudar? Como você pode fazer a diferença? Porque de verdade, nós não temos tudo. Mas ainda o pouco que temos, podemos compartilhar. Eu não estou falando somente de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de tudo, de conhecimento, de vida. Nós podemos dar uns aos outros e tornar a vida daquele ou daquela pessoa que está próxima a nós um pouco melhor.
ainda que seja de pouco aquilo que você está dando, cara, pode gerar na vida da outra pessoa algo incrível. Eu ganhei uma camisa nova hoje, rapaz. É de outro país, Alexandre. Pô, o irmão veio e me presenteou. Eu falei, obrigado, cara. Ficou lindo em mim, varão. Falei para ele, cara, que bênção. Porque de verdade, o que já não serve mais para você, pode servir para alguém. Só que nós temos uma visão templista, cara. Você acha que o nosso objetivo maior é construir um prédio físico? Você está morto. O nosso chamado tem a ver com pessoas. Nunca coisas serão mais importantes do que pessoas para nós. Nunca, nunca. Isso aqui não passa de uma base, querido. De um lugar para treinar, para desenvolver pessoas. Agora, pessoas são muito mais importantes do que coisas. Muito mais importante. Só que é isso que precisamos resgatar. Esse precisa ser o nosso coração. E aí nós estamos aqui juntos ainda, reunidos, desenvolvendo. E vai passando o tempo. Não sei precisamente quanto tempo já estamos aqui. Exato, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Essa igreja precisa mudar a história desse bairro. Por quê? O objetivo precisa ser isso. Precisa. Por que abrir uma igreja hoje? Por que desenvolver uma obra? Por que fazer mais um trabalho? Porque nós acreditamos que juntos somos mais fortes. Não é um concurso de placa, de outdoor, de qual templo é melhor. Olha como é bonito, olha esse prédio. Não, querido. O propósito é gerar outros irmãos, assim como Cristo gerou aqueles discípulos. Esse é o nosso propósito. Nós não podemos ser a última Coca-Cola do deserto. Tudo isso que estamos fazendo não pode ter um fim em nós. É como o Xande fala, não sabemos nem nós ainda por quanto tempo estaremos aqui. Mas de verdade, o tempo que estivermos aqui, daremos tudo, Carlos. Até que não sobre nada de nós. Assim como John Wesley falava, eu vou às plataformas, aos púlpitos, e eles me expulsam. Então farei das praças os meus púlpitos. Porque se eu não posso pregar mais dentro das sinagogas, dos prédios, eles me expulsam. Então eu pregarei aonde for, nas praças, nas ruas. E todos iam ver aquele homem pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. De verdade, irmãos, não deixe que essas paredes se tornem muros para nos separar um dos outros. O que nos aproxima é muito maior, mano, daquilo que nos pode nos dividir. É Cristo. O preço foi muito alto para um pedaço de pão hoje conseguir nos dividir. Foi muito alto, irmão. Quando ele se entregou, ele sabia de verdade o efeito que teria. E hoje vivemos esse grande desafio. Cultuava a Deus, partindo o pão e nas orações, tanto no templo quanto nas casas. Propagava a palavra de Deus e as pessoas se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. De verdade, a nossa comunhão tem um poder de mostrar ao mundo que, ainda que diferentes, podemos ser um. Ainda que com tantas diferenças, temos o poder em Cristo de sermos um, assim como Ele foi com o Pai. Esse é o nosso desafio. A comunhão, a marca do cristão. A comunhão é a verdadeira marca do cristão.
que já somos dependentes tanto de Deus quanto um dos outros. A atitude de autossuficiência na igreja pode levar as pessoas a viverem distantes uma das outras. A amargura também pode impedir o desenvolvimento da comunhão na igreja. Quem está amargurado, os outros são resistidos. E a hospitalidade já não faz mais parte da vida dessa pessoa. Como é difícil tentar se relacionar com uma pessoa amargurada, né? Você tenta acessar e a resposta é não. Você busca um outro caminho, é não, é não, é não. É como um casal, né? Marido e mulher. Um está tentando agradar o outro, mas o outro está só não. Fecha a porta, não. Não quero, não estou afim. Aí vem o Everton, Vanessa, olha esse desenho que eu fiz para você. É legal. Pô, Vanessa, eu perdi tantas horas. Pô, ficou lindo. Legal, Everton. Aí ele vem de novo, ele vai tentando. Ô, Everton, tu é chato demais. Realmente é. Mas ele está tentando de alguma forma agradar a Vanessa. Mas as portas se fecham. É impossível. Por quê? Não adianta eu tentar ser um com você e você só fechar as portas. Nós nunca conseguiremos. Nunca. Mas é muito simples nós chegarmos e dizer: aquele irmão, ele é estranho, cara, a gente tenta acessar o cara, nunca consegue. As portas sempre se fecham. Tu tenta, vai pela direita, ele fecha, vai pela esquerda. É impossível, cara. Esse é o grande desafio. Para nós era impossível estarmos onde estamos hoje. Mas a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí, meu amigo, a gente estava na espreita, né? Naquela grande fila olhando, mas a todos que crerem, aí nós estamos aqui, Yeshua. Mas e aí? Quando eu não recebo o meu próximo, eu não recebo a Cristo, sabia disso? Está gravado, está escrito, né? O bom é que está escrito, né? Quando é gravado, né? Então, aquele que recebe o necessitado também recebe a Cristo. Então, o que não recebe também não recebe a Cristo. Aquele que dá um pão também dá a Cristo. Então, olhamos para o Evangelho e imaginamos: eu não posso pecar, eu não posso roubar, matar, né? Nada disso, tal. Não posso viver debaixo de idolatria. Preciso dar 10% de tudo que eu ganho ao Senhor e ser fiel à minha esposa. Aleluia. Você acha de verdade que é só isso? É um grande desafio, cara. Porque pegar um homem cheio do Espírito Santo e preste atenção agora, vocês vão precisar ser um. O mesmo Espírito. Vocês vão precisar ser um. Isso é muito desafiador. Porque é estar nos bastidores, fazendo com que tudo dê certo. Mas a pessoa que vai estar aqui, de repente não vai ser você. É estar lá onde eles estão lá atrás, orando por aquele que não sou eu. É estar de alguma forma cooperando com a vida daquele que não sou eu. É dar algo a alguém e muitas das vezes não receber o retorno. É a contramão desse mundo. As portas da comunhão precisam ser abertas através de um coração acessível. Não adianta, de verdade, levarmos 5 anos, 6, 8, 10 e não conseguirmos nos permitir ser tocados uns pelos outros. Nós conquistaremos muitas coisas,
Mas de verdade, para que o mundo saiba que Ele nos enviou, nós precisamos ser um. Isso é desafiador demais. Porque de verdade, o nosso objetivo não é que os que estão aqui dentro saibam, vejam Cristo. Olha como eu vejo Cristo em você, Caio. Isso é tremendo. Não, mas o objetivo maior é para que eles vejam que o Pai também nos enviou aqui nesse lugar. E que nós também somos um com os outros e uns com Cristo. Conclusão. A comunhão cristã é o exercício de partilha. Por meio dela, transmitimos uns aos outros a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Aleluia. Uma das orações mais fantásticas da história está em João 17. Ali Jesus pede ao Pai que os irmãos na igreja sejam um, assim como Ele é com o Pai. Você consegue imaginar isso? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. Isso é poderoso demais, irmão. A comunhão é o meio pelo qual expressamos esse amor ao mundo. Em um cenário onde ninguém confia em mais ninguém, pegamos um versículo isolado, fora do contexto, e dissemos: maldito é o homem que confia no homem. Uau! Ai de mim confiar em você. Tá maluco, Vinícius? A Bíblia me instrui a não confiar. Mas o contexto vai dizer sobre uma pessoa: eu, você. Maldito serei eu por confiar no meu próprio braço, na minha própria força. Não tem a ver com você. O evangelho é isso, Laio. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Essa busca tem que ser individual, particular. Eu preciso buscar amar você, sem que antes você esboce qualquer sentimento por mim. É isso que ele fazia. Quando ele era interrompido por algum doente, por aquele leproso: mestre, eu ouvi falar o que o senhor fez no casamento. Minha irmã estava lá, ilustrando um pouco. Ela era uma daquelas garçonetes que estavam lá, trabalhando lá. E ela disse que o Senhor transformou água em vinho. E eu sei que tu podes me curar também. Será que você pode me curar? Ele olha no olho daquele leproso e diz: eu quero. Não é isso, Carlos? Que é isso, cara? Ele olha dentro do olho do leproso lá, ele fala: eu quero. Eu estou interessado em te curar. Eu quero caminhar com você, cara. Eu quero cooperar com a sua vida. Eu quero de alguma forma desenvolver em você, ainda que seja coisas pequenas, mas eu quero poder desenvolver e por você também ser desenvolvido. Esse é o grande desafio do evangelho. Mas se não tivermos conectados, se não houver de verdade a unidade em nós, não conseguiremos. Tinha uma equipe trabalhando aqui. E de repente eles olharam para nós ontem, né, Bruno? Cara, será que vocês podem nos ajudar? Nós não vamos conseguir sozinhos. É isso. Aí o Bruno muito forte, né, Fernando? Uau! Subiu no andaime, parecia o Tom Cruise, irmão. Van Damme, Vin Diesel, esses caras bem brabão mesmo. Aí falou: lança aqui, ó. Aqui eu seguro a Fernanda, lança aqui. Falei: que isso? Ontem ele tava um furacão aqui. Falei: essa reunião vai pegar fogo. Fiquei preocupado com a reunião. Falei: subiu, jogou aqui a viga e... Uau! Aí ele desceu do andaime, igual o Van Damme. Falei: que isso? Mas olha que interessante. Uma equipe conectada,
Ainda assim, ela entendeu que precisava de outras pessoas, cara. Eu acho que como pode ser isso, como isso acontece com a gente. Como eu posso caminhar achando que eu não vou precisar de você? Como você pode tentar caminhar nesse evangelho achando que você não precisa de ninguém, querendo andar sozinho, dizendo que tem um pastor, você desabafa a tua vida com todo mundo, mas o teu próprio pastor não conhece a tua vida. Como pode eu dizer que eu caminho com você e eu não consigo compartilhar com você como está o meu coração, cara? Como eu estou me sentindo? Quais são os meus desafios? Como está a minha realidade espiritual? Essa não é a proposta do evangelho. Ser um é sentar um com o outro e dizer: cara, você pode me ajudar? Eu não estou bem, eu estou fraco. Eu estou precisando chorar um pouco. Será que você teria um tempo para a gente poder? É isso. Parece que estamos numa correria. Estamos numa corrida, prestes a cruzar a faixa e ganhar um grande prêmio. Eu te pergunto, que prêmio é esse se eu deixei alguém para trás? Que corrida é essa? Hoje o Xande olhou para a gente. Ele olhou, falou ali para mim: nós não estamos correndo. E eu falei: é isso. Nós não estamos correndo, porque não adianta nada eu correr e deixar você para trás. Isso aqui não é uma corrida, Bruno. Nós precisamos andar juntos. E se o passo do meu irmão ainda é menor do que o meu, eu preciso caminhar no passo dele, porque o maior objetivo da igreja é que não fique ninguém para trás. Esse é o maior objetivo. Esse deve ser o nosso maior propósito, o nosso coração. Mas o que vai nos despertar isso? A comunhão. Porque se eu de verdade não sentir o que está batendo no teu coração, eu nunca vou saber em qual pegada você anda, em qual ritmo você está. Mas quando a gente acessa um outro e abraça, e consegue compartilhar daquilo que carrega de verdade, vem à tona no mesmo momento, né, Alexandre? Você sente, você vê, você consegue olhar nos olhos da pessoa e ver: nossa, ele está vivendo isso, porque eu dei um abraço nele e começamos a orar juntos, e ele passou tudo que ele está vivendo. Nossa, Senhor, que coisa tremenda, ele está passando por isso, ele está passando por essa dificuldade. Mas se não conseguirmos tocar uns nos outros, não saberemos o que o outro está passando. Eu gostaria de te desafiar a entrar nesse lugar de ser um irmão, de parar um pouco a sua vida. O pastor Luiz Hermínio, ele fala que ele prefere sermão do que pregar um sermão, né? Eu acho muito interessante isso. E de verdade, hoje o que nós precisamos não é de mais um sermão, mas é de estender a mão. Hoje o que precisamos de verdade é estender a mão. Busque agora, olhe para o seu lado. Com certeza existe uma pessoa que não está aqui e você conhece ela. Ela já fez parte do seu PN. Ela já foi até na sua casa e ela não está aqui nesse momento. Aonde ela está agora? Será que essa pessoa está bem? Será que ela está precisando de alguma coisa? Não tem como saber de verdade. É uma grande verdade. Não temos uma bola de cristal que vai nos mostrar. Somente o relacionamento, Pedro, tem o poder de nos revelar o que realmente o outro precisa. Somente o relacionamento. Precisamos romper essa barreira. Precisamos entrar nesse lugar. É um grande desafio. Eu tinha muitos medos antes de chegar no aprisco. E o maior deles era de voltar a fazer a obra de Deus sem Deus. Eu tinha muito medo disso.
de fazer a obra de Deus e Deus falar assim: eu não mandei você fazer isso. Então eu parei durante um bom tempo, busquei um lugar de equilíbrio, de sobriedade. Falei: Senhor, o que eu preciso fazer? E Ele falou comigo aqui nesse lugar, num culto de quinta-feira. Tinha mais ou menos uma multidão de pessoas, umas 7 pessoas. E eu ajoelhei no altar. Parecia um desesperado. Eu tenho hora que eu me vejo como um desesperado, Carlos. Eu sou meio desequilibrado, irmão. Eu não consigo ver a água e não me molhar, sabe o que é isso? Eu aprendi que quando Ele vem, irmãos, não tem esquerda, direita, não tem nada. O negócio muda e eu me lanço. Eu não retenho o meu espírito diante do Senhor. Então eu me lancei nesse altar e o Senhor falou comigo aqui nesse lugar: eu vou te ensinar novamente a ser igreja com essas pessoas. E até hoje eu estou aprendendo. Olhar para uma pessoa e ver que ela já está num lugar no Senhor e a outra pessoa está no outro lugar com o Senhor. E o grande desafio, não dá a mão para aquele que é grande, mas dá a mão para o grande e para o pequeno. E olhar no olho do grande e dizer assim: eu vou caminhar com você, mas eu também vou caminhar com você. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, não deixar ninguém para trás, cara. Como aquele filme falou comigo, o resgate do soldado Ryan. Como aquilo falou, eu fiquei louco com aquele filme. Eu falei: é isso? Esse é o desafio, cara. Eu quero te impulsionar essa noite.